Ok, irmãos? Boa noite. Continuando, nós estaremos nessa sequência, atentando, depois de termos nos debruçado sobre a questão das demandas, né? Dessa época, as demandas nessa teologia contemporânea. Queria estar pensando com vocês, vendo com vocês algo que diz respeito à teologia narrativa e essa teologia narrativa e a desconstrução da Bíblia. A teologia narrativa, ela é também chamada de teologia pós-liberal, né? Ela foi desenvolvida durante a última metade do século XX. A gente pode entender mais ou menos um pouquinho dela. Então a gente vai pensar um pouco como se desenvolveu, o que é essa teologia narrativa, onde ela começou, quais as especulações, né? Baseada em que ela se desenvolveu. A ideia é a gente entender um pouquinho dessa questão, certo? Então, a gente pode dizer aí que a gênese da teologia narrativa, por incrível que possa parecer, ela se deu com o filósofo ateu e anticristão e antivalores, o Nietzsche, né? Praticamente aí com a sua existência em 1844 a 1900. Aí você pode estar aí se perguntando, mas como assim, né? O que esse filósofo anticristão e antideus, ele tem a ver com a teologia que ele se propõe, com essa teologia que se diz ser cristão, né? Se diz ser uma teologia narrativa que tem por base a Bíblia, mas na verdade é uma teologia narrativa que ela é a ideia dela, a proposta dela é desconstruir a Bíblia. Então a gente vai pensar um pouco, na verdade, o que é que Nietzsche tem a ver com isso, né? Ele com as suas peculiaridades, né? No que diz respeito a questões de fé, a questões sobre Deus, e a gente de repente parar aqui nessa aula hoje e estar pensando sobre esse indivíduo no contexto da teologia narrativa. Então, a gente pode começar dizendo que Nietzsche foi aquele que iniciou a crítica contundente e ácida a todo tipo de instituição ou valores absolutos, né? E esse tipo de crítica acabou sendo absorvido por uma característica básica da pós-modernidade. Então, Nietzsche é esse indivíduo que aparece no cenário fazendo crítica a aqueles valores que, não, isso aqui é valor absoluto, isso aqui a gente não mexe, porque isso aqui é pilar e não tem como relativizar isso. Então ele é aquele que ousadamente chega exatamente para, vamos dizer, ir de encontro a isso, né? Ir de encontro a esses valores absolutos. Aí a gente pode dizer que Nietzsche pode ser considerado o pai da pós-modernidade, né? Ele tem exatamente alguns títulos que a gente pode colocar dentre eles, esse aí do pai do pós-modernismo, né? Aquele que chega no cenário e chega trazendo contribuições que de certa forma se apresentaram com um tanto de acidez, né? No que diz respeito aos valores absolutos. Aí a gente pergunta, mas quem foi Nietzsche? Aí não se admire, Nietzsche foi filho de um pastor luterano e o seu pai morreu prematuramente. Nietzsche de início queria também ser pastor, assim como o seu pai, porém por volta do ano 1864
Nietzsche ele abandona esse projeto de ser pastor e ele vai estudar e chega a se formar em filologia, e nesse contexto ele logo se forma, ele chega a ser professor de filologia em uma universidade na Suíça, na verdade. E ele, ainda jovem, já lecionava, já estava completamente envolvido no contexto da universidade. O que a gente destaca nessa situação Nietzsche chega um dado momento em que ele decide pelo espírito livre. Aí você pode perguntar, mas o que é isso e o porquê disso? Nietzsche, nos seus primeiros anos após a formação, ele resolveu publicar algumas obras, né? E os seus primeiros livros que ele publicou, na verdade, ele teve o desprazer de ter as suas obras rejeitadas. Não foram bem vistas, não foram bem aceitas, e ele recebeu críticas ferrenhas às suas obras, ao ponto de ele ser excluído do círculo de filólogos da sua época. O que é que isso causou para Nietzsche? Causou frustração, Nietzsche fica deprimido e ele decide, a partir de então, a escrever contra tudo aquilo que ele antes defendeu. Ele, já que trouxe determinadas obras, determinadas contribuições e elas não foram aceitas, ele fica frustrado, vou escrever contra tudo que eu quis defender um dia, contra tudo aquilo que eu me levantei, vamos dizer assim, levantando a bandeira a esse respeito. Então, ele vai, de certa forma, chegar no cenário. Se ele louvava o espírito alemão, ele agora passa a desprezar o espírito alemão. Se ele dava ênfase àquilo que era transcendente, àquilo que era verdadeiro, àquilo que era, vamos dizer assim, fechado, dogmatizado, ele agora se posiciona contra. Ele agora vai, em vez de defender, ele vai agredir. Ele vai, na verdade, para o lado completamente oposto. Por isso a expressão espírito livre. Ele decidiu pelo espírito livre. Ou seja, ele opta por si mesmo, não, já que eu trouxe isso como defesa e não acataram, não absorveram, agora eu vou conforme aquilo que eu penso e eu vou rejeitar e eu vou anular, né, tudo aquilo que eu já disse um dia, confrontando, na verdade, acusando tudo aquilo que eu mesmo já defendi. Entre as coisas que Nietzsche havia, vamos dizer assim, colocado como valor e colocado como ênfase nesse contexto, é o fato, aquilo que diz respeito concernente a Deus. Por isso Nietzsche torna-se ainda mais conhecido pela aquela famosa frase, Deus está morto. Ele negou a existência de qualquer tipo de valor absoluto e proclamou o desprezo às instituições. Você percebe como, de certa forma, essas questões de Nietzsche, essas bandeiras levantadas por Nietzsche, estão também ligadas às demandas, que a gente disse, às demandas da teologia contemporânea, às demandas da pós-modernidade. Então, o desprezo às instituições, mas, junto com isso, ele declara, né, alguns dizem, oficializa a morte de Deus, Deus está morto, e por isso torna-se um dos filósofos da sua época mais conhecidos. Aí a gente olha para o histórico, vamos dizer assim, bem sintético, só uma breve fala sobre Nietzsche, para a gente poder dar ênfase como surgiu
a teologia narrativa. Na verdade, o surgimento da teologia narrativa vem como influência dos escritos de Nietzsche. Aí a gente precisa entender que é exatamente em decorrência daquilo que ele escreveu contra as organizações, contra os valores que ele defendia. Lembre-se que entre esses valores que ele defendia está aí a questão de fé, pelo fato do seu pai ser pastor. Então, dentro desse contexto, aí a gente salienta o fato de que Nietzsche, ele termina louco, segundo alguns historiadores, aí por volta do ano 1900, mas a influência dos seus escritos se fez sentir no início do século XX com muita força no meio filosófico e especialmente na França, aí por volta dos anos 60. Foi ali que, pouco mais de 40 anos, inspirados por Nietzsche, 3 filósofos se destacaram no cenário, Michel Foucault, Jacques Derrida e Julia Kristeva. Na verdade, todos esses chegam no cenário da filosofia e todos eles iniciaram, a gente pode dizer, juntos, né? Esses 3 juntos, iniciaram 2 movimentos simultâneos, chamados de pós-estruturalismo e desconstrutivismo, que mais tarde, aplicados esses termos à hermenêutica bíblica, criaram a teologia narrativa. Então, para a gente entender um pouquinho, lógico, nós não vamos pensar aí, a ideia não é a gente pensar no Foucault como um famoso filósofo, professor de história de sistemas, né, do pensamento de colégios na França. A história diz que ele era homossexual, que ele era adepto de uma vida desregrada, né? É dito que ele faleceu em decorrência de AIDS, mas antes de morrer, ele deixou uma marca em favor do pós-estruturalismo e do desconstrutivismo, que, de certa forma, essa contribuição que ele deixou numa tentativa de exercer influência e poder sobre as pessoas, de tal forma que ele era contra todo e qualquer tabu social e ele tinha aversão a qualquer discurso cristão, ele tinha aversão a tudo aquilo que era religioso de forma geral. Perceba que nós estamos falando de influência de Nietzsche, alguém que foi influenciado pelos escritos de Nietzsche. Aí Derrida, que não diferente dele, nasceu na Argélia, que era uma colônia da França, né, sofreu durante a sua infância por causa do antissemitismo e ainda na sua juventude ele tornou-se um discípulo confesso dos escritos de Nietzsche, escritos ateístas, né, vale salientar isso, anti-Deus. Então, esse é outro que traz contribuições que vão expor posicionamentos completamente pós-estruturalismo, desconstrutivismo de valores, de ideais. Então, nesse contexto, a gente vai ver a Julia Kristeva, que já se apresenta como uma filósofa que está também ligada à psicanálise, né? Era uma crítica literária e defende esse construtivismo de uma forma que ela vai trazer por meio de literaturas, né, que a sua contribuição era mais literárias, ela vai trazer uma ênfase muito forte também no contexto aquilo que a gente chama de ideologia ou teologia feminista. Por que é que a gente está falando e está pensando um pouco sobre essas 3 figuras, ou sobre esses 3 personagens, sobre esses 3 indivíduos, para a gente entender como os escritos de Nietzsche influenciaram os seus pensamentos,
para a gente perceber como a base daquilo que eles defenderam tem, na verdade, toda uma influência ateísta, tem toda uma influência, a gente pode dizer assim, de frustração no que diz respeito à crença em Deus, à religião e a todos os conceitos que dizem respeito a questões de fé. Então, nesse contexto, a gente pode dizer que a teologia narrativa, ela é a ideia de que o uso da Bíblia pela teologia cristã deve se concentrar em uma representação narrativa de fé, em vez de desenvolver um conjunto de proposições fundamentadas pelas próprias Escrituras, ou pelaquilo que comumente é chamado ou é denominado de teologia sistemática. A teologia narrativa é essa ideia. Você usa a Bíblia, mas você vai usar a Bíblia de acordo com a representatividade ou com aquilo que é defendido pela narrativa da fé. Foi aplicado, na verdade, o pós-estruturalismo e o desconstrutivismo de Derrida, de Foucault, de Kristeva. É nesse contexto que a teologia narrativa ela nasce, defendida hoje pela maioria esmagadora dos adeptos da igreja emergente. Lembra-se que a gente viu em aula anterior as igrejas emergentes e o perigo da igreja ou da teologia emergente, e a gente diz com pesar, infelizmente, abraçada por alguns cristãos que se não abraçam na totalidade, mas tem aqueles que se apresentam simpatizantes da teologia emergente. E por que é que a gente por que nós estamos aqui hoje à noite pensando sobre a teologia narrativa? Por que é que a gente se debruça no contexto da teologia contemporânea sobre essa temática? Então, nesse sentido, a gente vai pensar o que propõe a teologia narrativa. O que é que ela propõe? O que é que ela ensina? Né? Quais são os seus pressupostos? A partir dos pressupostos desconstrutivistas que a teologia narrativa ensina. Então, é sobre isso que a gente vai se debruçar. É nesses aspectos que nós estaremos pensando um pouco, né? Segundo os pressupostos desconstrutivistas, alguns teólogos emergentes trazem interpretações de textos bíblicos dos mais variados significados. Então, os teólogos emergentes, eles ensinam que a interpretação de um texto bíblico, ele pode ter vários significados, não sendo possível determinar um sentido único que seja apresentado como o verdadeiro. O sentido do texto não estaria dentro do texto, mas fora do texto. Você está percebendo o perigo daquilo que se propõe a teologia narrativa? A interpretação de um texto bíblico, ela pode ter vários significados. Né? Como é que a gente olha para o texto bíblico e vamos ter a percepção de que ele tem significados dos mais variados? Então, eu posso escolher esse, você escolhe aquele, o outro escolhe aquele, conforme aquilo que mais se aproxima de nós. Dentro disso, o sentido do texto não está dentro do texto, mas fora do texto. Não seria intratextual, mas extratextual. Aí a gente, nós, né, enquanto estudantes, eternos aprendizes, né, e aí a gente olha as escrituras, elas são explicadas, são interpretadas, se explicam por si mesmas. Ou seja, a interpretação do texto, ele é intratextual.
ele está na própria Escritura e não fora da Escritura. Quando a gente diz que o significado e que a interpretação, ela pode ser variada, ela pode ser multifacetada, a gente pega determinado princípio bíblico, determinado assunto bíblico, e desse determinado assunto que tem uma única interpretação, conforme a revelação progressiva de Deus nas Escrituras, e dessa única interpretação a possibilidade de ter um mosaico colorido, né, de diferentes interpretações. Então, perceba que aquilo em que se propõe a teologia narrativa é completamente perniciosa. Ela é completamente, eu acho que a gente pode usar a expressão venenosa em si. Precisamos estar alertas a essa questão. Então, acho que em uma ortodoxia generosa, na obra Ortodoxia Generosa, você se lembra que a gente já falou em ortodoxia generosa em nossas aulas anteriores, né, em um outro momento. Então, em uma ortodoxia generosa, Brian McLaren, ele declara que a teologia narrativa, ela apresenta um novo conceito de ser bíblico sem estar preso a uma interpretação rígida das Escrituras. E ele celebra o fato de que essa visão faz a Bíblia se tornar não uma enciclopédia, né, de consulta, que você vai lá e consulta e que você vê questões acerca de valores e verdades morais e eternas, mas uma narrativa dinâmica de Deus. Você está percebendo o que é que Brian está dizendo nessa obra, Ortodoxia Generosa? Ele está dizendo exatamente que aquilo que as Escrituras dizem, aquilo que as Escrituras tratam, na verdade, eu vou usar na minha fala, não é uma questão que deva ser tida por nós, abraçada por nós como fechado, como dogmatizado, porque isso é muito rígido. E qual é a ideia? A gente precisa ter um novo conceito do que é ser bíblico. E o que é ser bíblico? É olhar para a Escritura, ou é olhar para a Bíblia, não como esse conceito rígido e fechado, mas olhar para a Bíblia e perceber nela uma narrativa a respeito de Deus dinâmica, né? Que ora se apresenta de determinada forma, ora se apresenta de determinada forma, aos meus olhos vem com determinada forma, de repente para você já tem uma outra forma. Percebe como é a questão da interpretação extra-textual? Está fora do texto, não vem do texto em si. Então, evitando conceitos sobre a Bíblia e conceitos tais quais a Bíblia é inerrante, autoritativa, ela é literal, ela é revelatória, ela é absoluta, ela é infalível, conceitos desse tipo. Brian, ele apresenta uma definição da Bíblia incompleta, com o intuito de dar sinal verde para todo o tipo de interpretação da Bíblia, e fazendo do texto bíblico tão somente uma inspiração para as boas obras, quando as Sagradas Escrituras são bem muito mais do que isso. Você percebe o que é o perigo de dar sinal verde para qualquer tipo de interpretação? Quando se coloca o sinal verde, ou a possibilidade, ou o vai em frente nessa forma de interpretar o texto, automaticamente você está abrindo mão daquilo que é genuinidade e verdade absoluta das Escrituras. Está abrindo mão disso em detrimento daquilo que eu possa interpretar.
que o outro possa interpretar. Consequentemente, nós deixamos, eu acho que a gente pode usar a expressão, deixamos volúvel o ensino das Escrituras, né? Nós deixamos vulnerável o verdadeiro ensino sagrado. Então, nessa mesma percepção, a gente pode dizer que a partir do momento em que as Escrituras não são mais normativas e nem autoritativas, mas elas são tão somente uma narrativa devocional da evolução espiritual do ser humano, que essa evolução espiritual é acompanhada por um aperfeiçoamento da compreensão da verdade, que continuaria a acontecer em nossos dias. Então, a Bíblia deixa de ser a verdade, tornando-se só e meramente um manual motivacional e inspiracional, perdendo todo o seu real efeito. E a igreja cristã passa a ser totalmente desfigurada, tornando-se uma religião apenas de boas obras, como qualquer uma outra, e não aquilo que as Escrituras diz a respeito de que a coluna e a firmeza da verdade. A igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Então, quando a gente olha para as Escrituras e nós não vemos mais as Escrituras como normativas e nem autoritativas, consequentemente, leva-se só o aspecto devocional, só o aspecto sentimental, centralizado no ser humano. Lembra-se aquilo que está um tanto atrelado ao hedonismo, né? Aquilo que eu leio e à medida em que eu leio é agradável para mim, faz bem para mim, me faz sentir bem. Então, isso aqui eu abraço, isso aqui a gente vai aperfeiçoando a compreensão da verdade, mas, no entanto, sem atentar para uma questão de rigidez, de isso ser fechado, porque a ideia de olhar para as Escrituras é mais com um aspecto motivacional. O que é que isso pode me inspirar? O que é que isso pode me motivar no dia a dia? Então, é um pouco aí, está atrelado um pouco disso a questão da autoajuda, né? Você precisa descobrir a força que tem em você mesmo e aquilo que te faz bem. E, consequentemente, você entendendo isso, você usa as Escrituras e, deixe-me dizer, nesse caso, as Escrituras são postas apenas como moleta e não como bússola que conduz, né? Eu apenas pego ela para apoiar aquilo que eu quero dizer, aquilo que eu quero que ela fale, aquilo que eu quero que ela me dê embasamento, mas eu uso apenas como moleta para apoiar as minhas ideias, para apoiar a minha interpretação e não para ser conduzido, direcionado, motivado, na verdade, não com essa motivação que é dita, mas motivado no sentido de que ela me diz que é assim que é para viver, ela me direciona a esse modo de vida, a esse motivado sim, no sentido de direcionado. Então, nesse contexto, a gente percebe que a teologia narrativa, ela vem, de certa forma, esfacelando aquilo que deve ser completamente, eu acho que a gente pode dizer assim, deve ser defendido que as Escrituras são normas de fé e prática, elas são autoritativas, elas são inspiradas por Deus e disso nós não abrimos mão. Então, a roupagem da teologia narrativa é exatamente trazer esse esfacelamento, né? Abrir mão dessas verdades, deixando-as serem conduzidas pelas diferentes interpretações.
Aí nesse contexto a gente pode fazer menção de Hans Frey e William Bausch, na verdade como alguns dos principais defensores da teologia narrativa. Hans e William são aqueles indivíduos que se apresentam no cenário aí, e eles podem ser também denominados como mentores da teologia e das igrejas emergentes, né? A maioria dos escritos e defesas da teologia emergente tem infiltração ou tem raízes tanto em Hans Frey como em William. E quando a gente olha para quem foram esses dois indivíduos, o Hans Frey, ele era um batista, né? Cristão que faleceu aí por volta do ano 1988, era renomado, né, nos seus dias, na sua época, e muito renomado porque está aí na década de 80, eu acho que a gente pode dizer como no auge, né, no auge aquela onda que veio trazendo as igrejas emergentes, que veio trazendo a ênfase da ortodoxia generosa. E Bausch, por sua vez, não era, vamos dizer, do contexto protestante, ele era um padre aposentado, e ambos compartilham, vamos dizer assim, das mesmas ideias, das mesmas interpretações no que diz respeito à Bíblia, que não devia ser vista como algo fechado, como algo absoluto, mas que devia ser percebida e devia ser dado a ela diferentes interpretações. Devia ser aceito essas diferentes interpretações. Então, ambos compartilham dessa mesma ideia, e eu queria dividir com vocês uma fala do Bausch, que era o padre, né? Ele escreve o seguinte, ele diz: Deus fez o homem porque adora histórias. Tudo parece indicar que a história de Deus e as nossas histórias, elas são de alguma forma experiências originais. Aí ele diz: talvez seja aqui que resida nossa imagem e semelhança. Somos parágrafos da mesma história. As pessoas agraciadas com inteligência pelo Deus da mesma história começaram a refletir sobre nossas histórias conjuntas. Com o tempo, os homens começaram a tirar conclusões e finalmente codificaram essas conclusões em proposições, sistemas e credos. Veja só a que ponto ele chega, a ponto de colocar essa junção, né, entre a história de Deus, ou a revelação de Deus, e a nossa história. Deus adora a história, e por isso é que nossas histórias, elas se entrelaçam praticamente nos mesmos parágrafos. E veja, ele diz: talvez seja nisso aqui que consista a nossa imagem e semelhança. Aí a gente olha para isso e nós já, permita usar a expressão, nós já repudiamos essa sua fala, né, pelo sentido de que nós sabemos em que consiste a imagem e semelhança de Deus no homem, né? Deus, enquanto governante sobre todas as coisas, nos permite também partilharmos, sermos corregentes deste governo. Eis aí alguma das coisas que nós podemos citar como imagem e semelhança de Deus no homem, né? Então, quando a gente observa essa fala, a gente pode dizer que, baseado
nessas figuras e nessas influências, aquilo que tem sido proposto pelos adeptos da teologia narrativa é que as interpretações dos textos bíblicos elas devem ser mais livres, sem se preocupar com contradições, que, como nós sabemos, na verdade são aparentes, sendo facilmente solucionadas quando a gente respeita os princípios, que são princípios simples de interpretação. Aquilo que as pessoas apresentam como contradições, na verdade não passam de aparentes contradições que, quando expostos o texto bíblico em si e ladeados, a gente percebe que eles se explicam, eles na verdade se completam. Aí o que é que a proposta da teologia narrativa faz? É que essas interpretações devem ser mais livres, menos engessadas. Ou seja, a teologia narrativa nada mais é do que uma maneira de legitimar uma nova forma de interpretar a Bíblia sem padrões coerentes. Isto é, interpretar a Bíblia ao bel prazer de cada leitor. Consequentemente, adaptando forçosamente aos gostos de cada época, da nossa época ou de qualquer época, né? Vamos dizer, em década passada tinha a possibilidade de interpretar determinado texto dessa forma. Hoje nós, baseado no contexto em que estamos inseridos, interpretamos desta forma. Se pensarmos daqui uma década à frente, terá uma outra interpretação. Então, como infelizmente desprezam a hermenêutica ortodoxa, os emergentes estão abertos a erros teológicos crassos, né? Aqueles erros teológicos mais, a gente pode citar assim, mais obscuros, né? Que nós não somos capazes de compartilharmos dessas mesmas colocações, dessas mesmas interpretações e afirmativas. Aí a gente destaca a figura de Jack Miles e Robert Alter como os principais nomes hoje do desconstrutivismo aplicado à teologia. Na verdade, esses são teólogos norte-americanos, Jack Miles e Robert Alter. Ambos eles contribuem diretamente no desenvolvimento teórico, né? São bons teóricos da teologia narrativa e os seus escritos são uma constante fonte de inspiração para os teólogos emergentes, né? Os defensores da teologia emergente. Miles, ele é um jornalista anglicano, ex-jesuíta, estudou na Universidade Gregoriana de Roma e também na Universidade Hebraica de Jerusalém. E Alter é um teólogo, também crítico literário, professor de literatura comparativa na Califórnia. Então por que a gente está citando esses nomes? Para a gente perceber que os proponentes, os defensores, aqueles que promulgam essa teoria da teologia narrativa, não são pessoas leigas, não são pessoas que chegam de repente no cenário e dão qualquer interpretação, são pessoas que estão nos círculos acadêmicos, né? São pessoas que estão na universidade e ao mesmo tempo salientando que são pessoas que estão no contexto cristão. Por isso a teologia narrativa surge nesse contexto nosso. Aí a gente pode dizer que por que a gente parar e estar debatendo, estar estudando a respeito da teologia narrativa? Uma das coisas que a gente destaca é o fato de que a própria Bíblia ela condena o método da teologia narrativa.
Por quê? Porque a proposta da teologia narrativa, ela se choca frontalmente com aquilo que a Bíblia diz sobre si mesma, sobre como ela deve ser interpretada. Aí, quando a gente diz que se confronta, se choca frontalmente com as Escrituras, consequentemente, nós, enquanto teólogos, estudantes de teologia, comprometidos com a verdadeira teologia, a genuína teologia, e a gente pode dizer a teologia bíblica, a gente se coloca, vamos dizer assim, também em um lado oposto daquilo que a teologia narrativa defende. Aí a gente pode dizer que, em um primeiro lugar, a Bíblia ela não deve ser lida apenas como uma obra literária. Uma obra literária que traz belas lições e que são lições morais. Na verdade, se você olhar uma obra literária, ela não trata com questões de lições morais, nem lida com um conjunto de histórias edificantes e não se propõe a apresentar nenhuma doutrina clara, fechada e definitiva. Na verdade, a ideia de uma obra literária comum é completamente diferente daquilo que a Bíblia é em si. Por quê? Você vai encontrar no relato bíblico exatamente aquilo que uma obra literária não está proposta a fazer, a obedecer, né? Trazer apenas lições morais. Se você olhar quantas histórias de literatura a gente pode observar, e ela trazer aquela lição moral, né? Tem tantas histórias que trazem boas e interessantes lições morais, mas, no entanto, muito mais do que isso, o relato das Escrituras, não estão voltados meramente a uma questão de lição moral, né? Ela lida com questões de princípios, com histórias edificantes. Na verdade, as Escrituras trazem um posicionamento doutrinário claro, fechado e definitivo. E obras literárias não têm esse objetivo, não têm esse fim. Então, a gente pode ver o que os escritores bíblicos eles afirmaram sobre a Bíblia e o cuidado que nós devemos ter no que diz respeito à interpretação da Bíblia. Perceba que, primeiro, as Escrituras se apresentam como proposicionais. Aí a gente vê isso no texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17, que diz: toda a Escritura, divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O que Paulo está dizendo quando escreve a Timóteo a Escritura ela é inspirada para isso, para instruir, para corrigir, para redarguir. Então, perceba que o que ela tem por propósito não é trazer uma bela história com lição moral, né? Ela tem um propósito de instruir, ela tem um propósito de corrigir, ela tem um propósito de fazer com que o homem de Deus seja perfeito, né? Habilitado para boas obras. Aí a gente olha, não é só a defesa e a ênfase de Paulo, né? Se você olhar Pedro, ele vai fazer referência até mesmo aos escritos de Paulo como sendo inspirados por Deus. Na verdade, ele assevera que uma passagem das Sagradas Escrituras não pode ser entendida de maneira diferente, não pode ser entendida ao seu bel prazer, como dizem os defensores da teologia narrativa. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 16 ao 17, diz o seguinte: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem
igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Aí ele diz: vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Perceba que o que Pedro está dizendo é exatamente aquilo que Paulo falou com outras palavras, mas Pedro ainda ele diz mais, olha, tem alguns que falam isso e eles falam a respeito de questões, de pontos difíceis a entender. Na verdade, são pessoas inconstantes, que torcem as escrituras e torcem de tal forma que fazem segundo os seus próprios pensamentos para a sua própria perdição. Então, o que Pedro está dizendo vamos dizer assim, parece-me que colocando uma dosagem ainda maior ao que Paulo vem tratando, mesmo estando alinhados. E ainda o próprio Pedro, ele ainda vai dizer, na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, ele diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Logo, a gente deve ter cuidado, ao interpretarmos as Escrituras, a fim de sermos fiéis à intenção do autor, a fim de entendermos o que o autor estava dizendo ao seu tempo, para que venhamos a entender a sua aplicabilidade. E a gente ainda tem um outro alerta do sábio lá em Provérbios capítulo 30, o versículo 6 e 7, ele diz: toda a palavra de Deus ela é pura, ela é escudo para os que confiam nele. Aí ele diz: nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Ou seja, não acrescente aquilo que já está, não dê nova ou diferente interpretação, porque já está escrito, já temos revelado. Então o que compete a nós é entender que aquilo que já está escrito, foi escrito para nossa edificação, é puro, é escudo para nós que confiamos nela, que confiamos nessa escritura sagrada, porque entendemos que ela tem a sua origem em Deus, ela não partiu de vontade humana. Então sejamos fiéis a ela, não acrescentemos nada, para que não sejamos repreendidos e ser tidos por mentirosos. Então perceba que aquilo que a gente fala sobre características da teologia narrativa, ela na verdade se opõe àquilo que as Escrituras diz. Enquanto a teologia narrativa vai falar sobre uma flexibilidade de interpretação, uma variedade de interpretação, vai falar sobre o fato de que a minha experiência com o texto, que está extra-texto, tem proeminência. As Escrituras vão dizer que, diferente disso, as Escrituras se interpretam por si mesmas. Nós devemos estar comprometidos com Deus e com essa palavra que é escudo, e não devemos acrescentar nada a ela. Então, nesse contexto, a gente precisa lançar o olhar sobre a questão da necessidade de uma hermenêutica séria. Acho que a gente pode dizer que isso é, em segundo lugar, uma necessidade. A teologia narrativa ela não é uma hermenêutica séria. Então, não sendo uma hermenêutica séria, a gente precisa lançar mão ou lançar o olhar sobre aquilo que é, na verdade, uma hermenêutica comprometida, uma hermenêutica séria. Para a gente deixar mais claro essa questão, a gente parte da definição de hermenêutica em si. A hermenêutica nada mais é do que a interpretação de um texto,
trazendo uma definição em linhas gerais e eu acho que compreensível de todos nós. Ora, se todos os métodos de interpretação têm suas regras, que são determinadas por algo ou por alguém, logo a pergunta que surge naturalmente é: no caso da hermenêutica bíblica, quem deve determinar as regras? O leitor? E as intenções do autor? Elas devem ser respeitadas? Quem é que define? Quem é que determina essas regras? Se nós dissemos que todo método de interpretação ele tem regras, e essas regras são determinadas por alguém ou por algo, né, algo que seja a medida desse método, como é que a gente determina as regras da hermenêutica bíblica? Quais as intenções do autor? A intenção do autor ela deve ser respeitada? Essas perguntas surgem automaticamente quando a gente fala em questões voltadas para a hermenêutica de determinado texto, consequentemente a hermenêutica das escrituras ou a hermenêutica bíblica. Então, a gente precisa lembrar de pelo menos 3 componentes básicos da comunicação: o codificador, o código e o decodificador. O código seria o texto, é o texto em si. O codificador é o autor, aquele que escreveu o texto. E o decodificador é o leitor, aquele que lê. Então, a gente pergunta, né, quem é que dá o significado do texto bíblico lido? De onde esse significado se origina? Aí nós já não temos como fugir e a gente parte do pressuposto básico, né, da hermenêutica bíblica. Qual a origem das escrituras, né? Quem é o autor, né, desse livro sagrado, quem é que inspirou esse livro sagrado a cada autor nas diferentes épocas, né, nos diferentes contextos geográficos. Tudo isso a gente precisa jogar o olhar, a gente precisa lançar mão, mas para a gente ter uma ideia da necessidade de uma hermenêutica séria, a gente tem que ter essa compreensão desses princípios básicos da comunicação. Se a gente está falando na interpretação do texto bíblico, então qual é o código? O código é o texto, então o texto é as escrituras. Quem é o codificador? Aí a gente pode colocar aí, vamos dizer assim, de forma dupla, né? A gente pode pôr esse codificador como o autor humano, né? A figura humana da qual Deus se utilizou para a redação, né? Do texto, mas acima de tudo a gente precisa entender, em última instância, quem está por trás da inspiração desse texto e como é que nós decodificamos, como é que nós atentamos para o texto. Aí eu pergunto, quais os parâmetros das nossas interpretações? A gente vai pelo parâmetro da teologia narrativa, que vai dizer, as interpretações podem ser variadas, né? E elas não é algo fechado, não é algo rígido, é algo multifacetado que toma diferentes roupagens em diferentes momentos. Ou nós vamos com uma atitude de submissão ao autor sagrado das Escrituras e, consequentemente, em uma submissão absoluta para que haja da nossa parte compreensão, né? Que o Espírito nos dê iluminação para a compreensão do texto e que a gente possa decodificar com a maior precisão possível, vamos dizer assim,
sendo mais direcionados, sendo mais fiéis, sendo mais ligados à pureza e à genuinidade e originalidade do texto em si. Então, o que os defensores da teologia narrativa sugerem absurdamente como bons adeptos do desconstrutivismo é que o significado é propriedade do leitor. Ou seja, o decodificador, ele tem proeminência sobre o código, ele tem proeminência sobre o codificador. À medida em que eu decodifico o texto, é a minha decodificação ou é a minha interpretação do texto que se sobrepuja à propriedade da autoria do texto em si. Então, quando a gente olha para essa questão, a gente pode dizer que a teologia narrativa, ela traz princípios que são completamente contraditórios. Quando a gente coloca ladeado os pressupostos da teologia narrativa com a hermenêutica bíblica, elas colidem, né? Elas não têm como ser harmoniosas. Aí a gente pode dizer que o que a hermenêutica bíblica tradicional ela defende e que não poderia ser diferente é a necessidade de contextualizarmos o texto bíblico à nossa época. E contextualizar o texto bíblico à nossa época é diferente de dar diferentes e variadas interpretações. Isso deve ser feito, essa contextualização deve ser feita de forma sadia, isto é, sem alterar o significado da passagem bíblica, sem alterar a intenção do autor, respeitando os gêneros literários de cada livro, os recursos linguísticos que estão claramente empregados no texto, o contexto cultural do autor, o assunto tratado em cada texto, as implicações do assunto. Ou seja, isso é uma questão lógica, isso é uma questão honesta. O que a hermenêutica bíblica tradicional se propõe é que sejamos honestos ao texto bíblico. E ser honesto ao texto bíblico é ler o texto bíblico e trazer a sua aplicabilidade à contemporaneidade, ou seja, a nossa contextualização de forma sadia. Que à medida em que aplicamos o texto bíblico à nossa época, isso não esteja ferindo a intenção do autor, isso não esteja desrespeitando os diferentes métodos linguísticos que foram apresentados, que a gente tenhamos, na verdade, submissão às regras hermenêuticas, para que os princípios bíblicos, para que o relato bíblico, ele seja o mais genuíno possível. E isso só é possível quando nós estamos comprometidos com a hermenêutica bíblica e com a hermenêutica bíblica tradicional, não é com aquela que torna-se volúvel e que acaba seguindo a onda do momento, como é o caso da teologia narrativa. Então, basicamente, concluindo a nossa fala, concluindo essa temática de hoje, dessa nossa aula de hoje, a gente pode dizer que o que a teologia narrativa propõe, porém, é completamente contrário àquilo que a verdadeira hermenêutica bíblica e tradicional ela se propõe e defende.
O que é que a teologia narrativa propõe? A adaptação do texto bíblico à nossa realidade e às demandas. Lembre-se das demandas. Quais são as demandas? As demandas são exatamente relativização, rejeição, vamos dizer, a tudo aquilo que é institucional. Exatamente essas demandas que são as demandas pós-modernas, que são a base da teologia metanarrativa. Então, a adaptação do texto bíblico à nossa realidade de acordo com essas demandas pós-modernas. A teologia narrativa se propõe a mudar o significado do texto bíblico para adequá-lo aos gostos ideológicos e odiernos. E isso é imensamente absurdo e desonesto, conforme os princípios da verdadeira hermenêutica bíblica. Então, aquilo que a gente se propôs para essa aula de hoje, porque a gente quis se debruçar sobre a questão da teologia narrativa, é porque, da mesma forma que a gente já viu os perigos de algumas ideologias e de alguns segmentos, vamos dizer assim, ou departamentos dessa teologia contemporânea, a gente precisa identificar essas sutilezas. A gente precisa entender a perniciosidade que há por trás. E nós precisamos, como estudantes das Escrituras, como amantes da verdadeira teologia bíblica, comprometidos com as Escrituras, nós precisamos estar arraigados na palavra de Deus, de tal forma que, à medida em que lançarmos o nosso olhar, nós já identifiquemos. Automaticamente a gente já identifique. Isso aqui tem morte por trás. Vem com aparência de vida, mas tem morte por trás. Então, que a gente possa refletir um pouco sobre essa temática. A ideia é dar esse pontapé inicial. Procura pesquisar mais um pouquinho, procura entender um pouco mais dessa trajetória, desse desenvolvimento da teologia narrativa, e certamente nós teremos alguns momentos presenciais que a gente pode discutir um pouco. Se tiver alguma dúvida, a gente pode ainda, pelo menos, pincelarmos um pouquinho nesse sentido, tá bom? Deus abençoe vocês e vamos dar uma palavra de agradecimento ao Senhor. Deus, nós te louvamos agradecidos por este momento de hoje, porque o Senhor nos oportunizou este momento de proximidade ao nosso alunado, ainda que distantes fisicamente. Nós queremos pedir ao Senhor que esteja assistindo cada aluno, que o teu Espírito esteja trazendo-os à necessidade de avançar no conhecimento das Escrituras, que eles sejam instigados a novas pesquisas e que tudo isso tenha um propósito que nos é comum, glorificar o teu nome, edificar-nos como teu povo, com o propósito de edificar a tua igreja. Portanto, nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém.